Oi, eu sou Giovana Santana Paranho, aluna do primeiro ano lá no Colégio SESB e sou aluna da professora Ana Lúcia de História. Estou aqui para apresentar o trabalho falando sobre o povoamento da América antes do ano de 1500. Bom, no ano de 1500, quando as primeiras caravanas portuguesas chegaram ao Brasil, existia o povo tupi. Mas antes do povo tupi, antes mesmo das Américas serem descobertas, existiam outros povos morando. Voltando um pouquinho, antes das caravanas portuguesas, todos os continentes sabiam uns dos outros e de sua existência. Bom, a Europa sabia da existência da China, a China sabia da existência da África, e a África sabia da existência dos árabes. Por quê? Porque a Europa exportava a seda, ou seja, a China produzia a seda e exportava para a Europa. A China comprava elementos da África, da Arábia. Como assim? Naquela época, os elementos mais caros que havia e mais valiosos eram encontrados nas Arábias e na África, que era o cravo, a pimenta, as peles de animais e o marfim, que é aquelas presas de elefante. Bom, aí, mesmo sem ninguém saber, nem ter registro de sua existência, as Américas existiam e já eram povoadas pelos Texuacãs, pelos Maias, pelos Palenques, os Ticaus e os Copãs. Bem, os Texuacãs eram um povo místico que vivia da agricultura, eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, dentre eles o principal, que era o Tlaloc, que era um deus que, segundo a história dos Texuacãs, ele necessitava de oferendas humanas para que ele pudesse ser bondoso e proporcionar ao povo uma colheita farta e um bom ano. Ou seja, que não tivesse seca, tivesse chuva, os animais sobrevivessem, tivessem bastante colheitas, essas coisas. Bem, o Tlaloc exigia, segundo os Texuacãs, ele exigia sacrifício de mulheres humanas, de moças humanas. E as moças teriam que ser as filhas dos xamãs da cidade. Bom, as meninas eram levadas até o topo das pirâmides que eles construíam. As cidades eram todas arquitetadas de pedra. Eles construíam pirâmides diferentes daquelas do Egito, porque as do Egito são retas. As pirâmides dos Texuacãs eram feitas de degraus, pois eles levavam elas até o alto dos degraus e lá eles as esquartejavam, arrancavam seu coração e ofereciam ao Deus. Bom, a divisão econômica da cidade era, primeiro, os místicos, políticos, ou seja, levando para a nossa linguagem atual, os políticos, mas eram as pessoas mais ricas, que tinham mais ouro, mais posses e mais terras. Depois viriam os plebeus, que era quem cuidava da terra, quem era mais pobre, que não tinha posses realmente suas, vivia de favor. Parecido com os Texuacãs, era o povo maia. Bom, os maias tinham a mesma arquitetura dos Texuacãs, eram politeístas, acreditavam também em Tlaloc e acreditavam em uma outra deusa também, que eu não me recordo o nome. Bom, ela pedia também sacrifício humano das filhas dos xamãs, e para os xamãs era uma honra ter as filhas oferecidas como sacrifício. Bom, e ela pediu o coração somente das meninas. Os maias também acreditavam que ao nascer, os meninos deveriam ter a cabeça amassada por duas madeiras, assim ficariam com o crânio mais alongado e possuiriam, acho que visões místicas, enxergariam e escutariam coisas que mais ninguém escutasse ou enxergasse. Bom, já foi comprovado pelos cientistas atualmente que ao amassar o crânio da pessoa, desenvolvia ou ativava uma parte do cérebro em que a pessoa teria experiências paranormais, ou seja, escutaria e enxergaria coisas que quase ninguém enxerga, ou seja, não existe ou existe um outro mundo. Algo meio complicado de se explicar. Parecido com o povo mais Texuacãs, também tinham os Palenques, Ticaus e Copãs. Não existem muitos indícios, nem pistas, nem histórias sobre eles. Só sabemos que eles viviam assim como os Texuacãs e os Maias, tinham a mesma arquitetura. E uma curiosidade, foram os Maias que criaram esse tal mito ou história de que o mundo acabaria em 2012. Na verdade, eles não disseram que acabaria em 2012, eles apenas criaram um calendário em que terminava no ano de 2012, que não significa que o mundo acabaria em 2012, significava o começo de uma nova era. Ou seja, um mundo com mais paz, menos briga, mais amor, mais união, em que todos os povos, etnias, raças e cores viveriam juntas. Outra curiosidade é que, com o passar do tempo, os Texuacãs deixaram as terras e cidades e posses para os maias
que vieram a deixar de existir, e aí vieram os palenques, depois os chicaus, e depois os copãs, os copãs. E assim eles viviam das cidades e arquiteturas dos outros povos que vinham antes. O motivo deles terem sido extintos ainda não se sabe. Só vieram a saber da existência desses povos porque os cientistas vieram a pesquisar a terra, o clima, encontraram fósseis, encontraram potes com restos de ossos de oferendas dessas filhas de xamãs. E aí vieram a pesquisar mais e descobriram que existiram esses povos e que deram origem ao povo tupi. Se você tiver mais curiosidade, é só pesquisar na internet. Você vai encontrar imagens sobre os Teotihuacans, sobre os maias, copãs, chicaus, entre outros povos. E no México ainda existem as grutas e cavernas onde os xamãs deixavam os restos mortais de suas filhas. Ou seja, você vai encontrar muitos vasos de barro com as ossadas. Só você viajar para o México e perguntar qual é a empresa de viagem que eles sabem te explicar. Tá certo? Depois do descobrimento das Américas, vieram a ser divididas, ou seja, a cidade de Teotihuacan deixou de ser Teotihuacan para se chamar México. A América foi dividida em três: América Central, América do Sul e América do Norte. Nós estamos no Brasil, América do Norte. Bom, espero que a senhora tenha gostado, Ana Lúcia, da minha apresentação. E vocês que estão assistindo agora no YouTube, que esse vídeo venha servir para que você venha fazer um bom trabalho, assim como eu fiz. Que você venha a ter muita sorte, assim como eu tive, e que você venha dar o joinha aí embaixo da tela, venha deixar seu comentário positivo. Aceito negativos também, gente, até porque elogios são bons, mas aumentam o ego. Se eu errei em alguma coisa, que vocês venham me corrigir e a me perdoar. Prometo que estarei fazendo outros vídeos que venham te ajudar com outros assuntos. Meu nome é Giovana Santana Paranhos e tenho muito prazer de te apresentar esse assunto, povoamento das Américas.